Hoje é um bom dia para a gente conversar? Olha que pergunta poderosa. Essa é a melhor pergunta que você, líder, pode fazer no início das suas conversas de feedback. Essa pergunta, ela é sutil, mas ela tem o poder de transformar a sua relação com os teus liderados. Essa pergunta eu utilizo na grande maioria das minhas conversas de feedbacks com os meus times. Obviamente que é uma pergunta que não cabe para todos os momentos. Claro que numa conversa emergencial, algo ali mais urgente, talvez você não consiga fazer. Mas um feedback estruturado, organizado, como deve ser, essa pergunta cabe. E essa deve ser a primeira pergunta que você deve fazer para o seu colaborador quando ele estiver frente a frente com você. Essa pergunta, você está pedindo permissão para acessar o mundo do outro. Você está validando com o outro se hoje é um bom dia para aquela conversa. Porque pode ser que esse colaborador não teve um bom dia, pode ser que ele esteja passando por alguma situação familiar, alguma situação particular, e aquela conversa, se iniciada, se desenvolvida, pode não ter o resultado que você espera. E eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, é uma pergunta que eu já adotei há alguns anos na minha liderança, e já tive algumas surpresas. Teve uma vez que eu fiz essa pergunta e assim que eu terminei, o colaborador começou a chorar copiosamente na minha frente. Eu apenas perguntei: hoje é um bom dia para a gente conversar? E ele simplesmente começou a chorar, porque ele comentou que estava passando por um processo com o filho, um processo de separação. Então, naquele momento eu entendi que não era um bom dia para a gente conversar. E eu acolhi, eu ouvi um pouco da história dela. E ela saiu dali se sentindo leve, se sentindo ouvida, respeitada, honrada. E algo mágico aconteceu depois dessa conversa, desse acolhimento. No outro momento que a gente foi retomar, no outro dia que a gente foi retomar essa conversa de feedback, que não era nada assim tão emergencial, tão urgente, eu percebi que a partir daquela primeira conversa, eu aumentei a minha confiança com relação àquele colaborador, né? A gente melhorou o nosso relacionamento porque ela sabia que ela seria ouvida verdadeiramente, porque ela sabia que, poxa, o meu líder, ele vai me ouvir, ele vai me acolher, ele vai me entender. Então essa pergunta, ela tem o poder de transformar as relações de líder e liderado. Então o meu convite para você hoje, líder, é: adote esta pergunta, esta simples pergunta no início de todas as tuas conversas de feedback. Hoje é um bom dia para a gente conversar?